no Salmo de número 67, 67, as nações rendem graças. E antes de lermos a porção da palavra do Senhor Deus, eu vou fazer uma oração. Oremos ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Somos gratos, ó Deus, por esses momentos maravilhosos de comunhão com a Tua igreja, Senhor, presbiteriana Filadélfia. Somos gratos por cada vida, por cada irmão, por cada visitante, Senhor Deus. Que a Tua mão poderosa, Senhor, que a Tua palavra penetre profundamente em nossos corações nesses dias, ó Deus, trazendo mudança em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos testemunhar a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, olhar para a Tua palavra e ter o entendimento verdadeiro do caminho em que devemos Te servir, seguindo, ó Pai, as Tuas instruções. Te peço a Tua bênção, Deus, pela direção, pela vida do pastor Milton, que está na frente do trabalho da Igreja Filadélfia, juntamente com o conselho, e também com os irmãos, coordenadores que fazem parte, ó Pai, de cada divisão dos trabalhos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, e também por cada irmão que está aqui presente nesses dias. Muito obrigado, ó Pai. Então, e desde já te pedindo, ó Deus, que no decorrer deste dia Tu esteja nos livrando do mal, Senhor, nos livrando de acidentes, e que Tu esteja na direção de nossas vidas, e que possamos glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado. Esta é a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos para a leitura da palavra. Eu vou estar lendo, os irmãos apenas acompanhem em silêncio em suas Bíblias. As nações rendem graças ao mestre de cântico para instrumento de cordas. Salmo Cântico 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho e em todas as nações a Tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos, neste momento, estar louvando ao Senhor Deus com o hino de número 121. 129, perdão. De manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar
após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiai e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Então a palavra com o pastor Milton, que vai... Mais um? Vamos cantar o cântico, ó, Profundidade das Riquezas? Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e o conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e o conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são
coisas. O irmão Jair vai ministrar o nosso coração. Quer dizer, não é o Jair, vai falar, mas o Espírito de Deus falará ao nosso coração. Irmão, Deus abençoe. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, obrigado. Vamos abrir a palavra de Deus. A garganta está meio ruim. A garganta quer falhar agora, né? Aí um pouquinho de água aí que ajuda, né? Vamos abrir no livro de Tito. Vamos ler os versos de 1, capítulo 1, versos de 1 a 4. Tito 1, de 1 a 4. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos olhando, Senhor Deus, para a Tua palavra e podendo, Pai Santo, compreender pela ação do Teu Espírito, Pai Santo, o que ela tem a nos dizer. Abre o nosso coração, nossa mente, nos ajuda, Senhor Deus, neste momento a podermos usufruir do que a Tua palavra nos diz, do que o Teu servo Paulo está aconselhando a Tito. Fica conosco durante esse período, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo saiu nas suas viagens missionárias e ele plantou alguns trabalhos. Uns ele foi pioneiro, outros, quando ele já chegou, já havia algum começo de algum trabalho ali. As próprias cartas do apóstolo Paulo mencionam isso. Se a gente lê as cartas, a gente vai perceber que em alguns lugares já tinha um foco ali de trabalho, ele ajudou, implementou, e noutros ele começou do zero. Ele teve alguns auxiliares, bons auxiliares. Os dois que nós encontramos mais proeminentes entre os seus auxiliares, pelo menos que receberam incumbência direta dele para ficar em um determinado lugar e ensinar a igreja ali, edificar a igreja, falar com a igreja, auxiliar a igreja, é Tito e Timóteo. Esses dois receberam incumbência. Um para ficar em Éfeso, Timóteo no caso, e Tito para ficar em Creta. É uma ilha, fica no Mediterrâneo, pertence à Grécia. E havia então o começo de um trabalho ali,
e Paulo aconselhou Tito a permanecer ali. Ele vai, durante todo o transcurso da carta, dizer o que Tito tinha que fazer. E ele estava preocupado com a parte de administração da igreja, não só com o lado do ensino espiritual, mas também com a parte administrativa, tanto que ele começa, depois ele segue falando sobre as condições necessárias para que alguns homens pudessem ser eleitos como líderes da igreja. E ele vai traçando todo esse caminho. Mas aqui, especificamente, nos versos de 1 a 4, ele dá uma incumbência para Tito, que é uma incumbência doutrinária, por assim dizer, espiritual. Obrigado. Espiritual. E o texto começa, tem algumas palavras no texto que elas se sobressaem. Se nós pegarmos elas isoladamente, nós temos aqui, por exemplo, a palavra fé, a palavra verdade, a palavra piedade, a palavra esperança, no texto que nós lemos, a palavra vida, a palavra pregação, a palavra Deus e a palavra Salvador. Se nós fôssemos isoladamente pegar cada uma dessas palavras, nós levaríamos muito tempo, então, para expor todas elas. No final, nós vamos tratar de 3 apenas dessas palavras que nós encontramos aqui nesse texto, do verso 1 até o verso 4. Quem era, então, uma pergunta que nós precisamos responder antes de continuarmos, é quem era, por assim dizer, o homem que estava instruindo a Tito a promover a fé dos eleitos, a ensinar o conhecimento de Deus. Quem era o apóstolo Paulo? A gente conhece a história do apóstolo Paulo. Se a gente for para o livro de Atos, a gente vai encontrar um Paulo antes da conversão e um Paulo depois da conversão. Isso é bem claro lá. E qual é a diferença entre esses dois comportamentos, o anterior e o posterior, antes de Cristo e depois de Cristo, depois do encontro com Cristo? A ideia é que o apóstolo Paulo, sendo um fariseu, ele era um homem que conhecia Deus, do modo que os fariseus conheciam. Qual era o modo que os fariseus conheciam a Deus? Os fariseus conheciam a Deus sem conhecer a Jesus. Isso é possível. Se você olhar ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua comunidade, em qualquer lugar onde você for, você vai encontrar muita gente que conhece a Deus sem conhecer a Jesus Cristo. E isso é um problema grave, porque quem conhece a Deus sem conhecer a Jesus Cristo acaba equivocado na sua crença, na sua fé. Totalmente equivocado. Tanto que no nosso meio, no caso brasileiro, que tem uma cultura religiosa com base no catolicismo romano, é comum a gente ouvir pessoas estarem toda hora pronunciando o nome de Deus por qualquer razão, até por razão banal. Até os assaltantes de mão armada, faz isso. Eu conheço um irmão que tinha um sobrinho, tem um sobrinho, esse irmão queria vender uma casa que ele tinha, mas não conseguiu. Ele queria 200 mil na casa, o sobrinho ouviu a história, foi falar com ele e disse: olha, tio, o senhor quer vender a casa, o senhor não está conseguindo. É o seguinte, eu tenho 80 mil, eu vou lhe dar, o senhor usa como quiser, o senhor tem 2 anos para me devolver. Se o senhor não me devolver, eu fico com a sua casa. Eita, sobrinho, hein? E aí o tio olhou para ele e disse: rapaz, onde é que tu arranjou o dinheiro? O cara não trabalhava. Tua mãe e teu pai vivem de salário mínimo, como é que tu tem 80 mil? Aí ele foi contar, no maior cinismo para o tio, que ele era assaltante.
Aí o tio disse, rapaz, mas isso está errado, teu pai sabe disso, tua mãe sabe disso? Ele disse, não, tio, não se preocupe não. Quando eu vou assaltar, eu falo com Deus. Eu peço que Deus me proteja para mim não atirar em ninguém, nem tirar a vida de ninguém, mas que Ele me ajude a conseguir o que eu quero. Então isso indica exatamente o que é, do modo mais absurdo possível, o que é uma pessoa conhecer a Deus sem conhecer Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era esse homem antes de conhecer a Cristo. E a gente percebe que depois de conhecer a Cristo, ele é outro homem. Aquele homem arrogante, prepotente, impiedoso, se transforma num homem completamente diferente, a ponto de sofrer pelo nome do Senhor Jesus, sem reclamar de nenhum sofrimento, e mesmo quando estava preso dizia, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Com essa, vamos dizer assim, com essa explicação, nós podemos então pensar que a razão pela qual ele escreve a Tito, dizendo, Paulo, servo de Deus, denota que agora esse homem não tem mais vontade própria. Quando ele era um fariseu, ele tinha uma agenda, lembra? Ele foi lá no Sinédrio, pegou o documento do pessoal e saiu para caçar aqueles que ele considerava inimigos do judaísmo, que eram os cristãos. Ele tinha uma agenda e ele seguiu essa agenda. E se você ler Atos, você vai perceber lá, arrastou gente daqui, arrastou gente dali, morreu gente, autorizou, pelo menos não se incomodou quando pessoas foram sentenciadas de morte. Mas agora esse homem, depois de conhecer a Cristo, agora conhecendo a Deus através de Jesus Cristo, ele diz, Paulo, quem é Paulo? Servo de Jesus. A palavra aqui no original é escravo. Talvez o tradutor, sem má intenção, né, tem problema quanto a isso, não colocou escravo, talvez por causa da questão nossa, né, que a escravatura, esse negócio é meio traumático no Brasil, mas não importa, a palavra significa escravo. E quando esse homem então se declara servo do Senhor Jesus, ele está dizendo que ele não tem mais vontade própria, que ele não tem mais agenda própria, que agora ele está seguindo a agenda de Deus, a agenda dele agora é a de Deus, ele negou-se a si mesmo, ele já não tem mais preocupação consigo mesmo, com a sua pessoa, ele está preocupado em agradar a Deus, se ele vai sofrer o sofrimento que ele vai passar, ele não está muito preocupado com isso, a única coisa que ele quer agora é fazer a vontade daquele que o cativou, de modo que agora, como servo, ele se sinta bem à vontade para servir o seu Salvador. Talvez essas palavras aqui indiquem, irmãos, qual deve ser a nossa situação, então, quando a gente pensa em promover a fé e ensinar o conhecimento de Deus. Nós precisamos dessas mesmas atitudes que o apóstolo Paulo tinha. Esse, portanto, é a primeira questão. A segunda questão é que ele diz servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E isso é interessante que a gente possa observar, por que ele diz então que agora ele é um apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo, ela nos traz, olhando o contexto, pelo menos 3 significados. O primeiro significado é que dizia respeito à questão institucional. Os 12 foram escolhidos, eles tinham uma missão, era somente 12, o grupo estava fechado, não podia ser aumentado. É como se fosse então uma determinação institucional do Senhor Jesus. Os 12 serão os que nós vamos escolher. Essa é uma questão do apostolado. Não cabe acréscimo, o número está definido. Eu tenho uma ideia sobre a questão de os apóstolos terem elegido Matias, não era ele, era Paulo, mas o Senhor Deus deixou, mais tarde chamou Paulo e incluiu lá, e está incluído.
não questionou nada disso. Então, a primeira coisa é que era essa questão institucional, da organização, de como o reino vai andar, de como a mensagem vai começar a ser propagada. E que esses homens também receberam a incumbência, que seria então o segundo ponto, a incumbência da revelação, como profetas, não exatamente como aquele profeta lá do Antigo Testamento, que não tinha nada escrito, ele recebia diretamente de Deus e transmitia para o povo. Aqui a questão de receber, como uma segunda etapa, essa capacidade de revelação nas profecias diz respeito à capacidade que o Senhor Deus deu aos apóstolos para que eles pudessem interpretar textos do Antigo Testamento que estavam obscuros para a maioria das pessoas e mais para os fariseus. Inclusive o problema era mais grave porque os fariseus distorciam o texto, acrescentavam os textos. E os apóstolos então são chamados para corrigir isso. E quando a gente lê também as cartas de Paulo, a gente encontra vários textos em que ele elucida, olhando o mesmo texto que estava no Antigo Testamento. Um dos exemplos é Abacuque 2,4. Lembra de Abacuque 2,4? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, ele traz muitas explicações a respeito desse texto. Romanos 1, 16, 17, Efésios 2, 8 e 9 e outros textos. Hebreus, que alguns argumentam que foi ele e não foi, isso não importa, mas Hebreus também está carregado de coisas sobre a fé. E esses textos foram elucidados por esses homens que receberam a incumbência de ser apóstolos para poder então desvendar alguns mistérios que agora chegou a nós já tudo prontinho. E uma terceira coisa é que a palavra apóstolo significa tão somente enviado. Nesse sentido de ser enviado, Paulo está enviando Tito. Ele é o enviado. Nós somos enviados também. Nós não somos apóstolos. Não participamos dos 12, aquele grupo está fechado, lacrado, não tem como mexer lá. Mas como enviados para promover a fé e o conhecimento de Deus, todos nós temos esta incumbência, cada um dentro da sua própria capacidade. Eu diria até do seu jeito, desde que esse jeito tenha passado pela conversão em Jesus Cristo, pelo novo nascimento. Então a palavra apóstolo, que nós vamos estar olhando com mais detalhe aqui, é a palavra enviado. O significado da palavra, então, é a palavra enviado. É alguém que recebeu uma missão que é intransferível. Esse é um acréscimo meu. Recebeu uma missão que é intransferível. E por fim, ou pelo menos para encerrar essa primeira parte, nós temos então a palavra promover a fé. O apóstolo Paulo servo, o apóstolo Paulo apóstolo, agora está promovendo a fé. Ele é um promotor da fé. Sabe aquele pessoal que você entra no supermercado, eles estão lá arrumando nas prateleiras, que tem uma fardinha diferente da farda dos funcionários do supermercado, da drogaria, a gente encontra vários deles, e a função deles é promotor de produto, né? Então ele vai colocar o produto na prateleira de modo que quem entra veja o produto da empresa dele logo antes de ver o produto dos concorrentes. Eles estão lá sempre tratando disso. Promover a fé, então, seria colocar a fé numa prateleira de modo que todos possam ver. O problema nosso, muitas vezes, irmãos, é que a gente se desanima em promover a fé porque a gente quer ver resultado. Quando a gente não vê resultado, a gente fica muito desanimado. E isso não é, o resultado não é nós. O resultado é Deus que dá. A nossa obrigação é só promover a fé. A nossa obrigação é falar. A nossa obrigação é divulgar.
A nossa obrigação é lembrar as pessoas que tem um Criador no céu, que tem um Salvador no céu, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele se colocou à disposição para salvar as pessoas. Mas, quando a gente começa a promover a fé, a gente quer resultado. Por que que muitos trabalhos, até de congregações, são abandonados aí pelo interior? Eu trabalhei lá no interior durante 14 anos. E eu subi aquele rio ali de Manacapuru até próximo, até o Caviana, é uma comunidade que vai próxima de Anamã, até ali. E a gente passava andando por dentro de um Paraná chamado Paratari, e a gente via aquelas igrejas construídas, os prédios, né, no caso, tudo de madeira, mas assim, sem pintura, tudo caído e abandonado. E a primeira vez que eu fui, eu contei vários lugares desses. Aí eram vários tipos de denominação. Né? E então, quando chegou no final, que nós entramos lá, eu perguntei por que aquelas igrejas estavam assim, aqueles prédios estavam tão abandonados. Não tinha pintura, não tinha nada. O pessoal diz, a pessoa que estava trabalhando aí foi embora porque não tinha resultado. Abandonou o campo, ele dizia. O próprio morador dizia, abandonou o campo. E aí quando eu cheguei lá onde era a nossa congregação, pensem só, se a dele estava fechada, sem pintura, eu já achei ruim. Quando eu cheguei lá, eu não podia andar dentro da nossa congregação, que ela balançava assim, querendo cair. De tão estragada, de tão abandonada que estava. E tinha um pátiozinho, ela foi construída, tipo essas casas, né, que tem um morãozinho, aí constrói e fica aquele porão embaixo ali, né, de 1 metro, 1 metro e pouco ali. Estava assim. E tinha um lugarzinho, uma escada subia, antes de entrar para lá, tinha uma plataforma assim, você subia ali, você já via balançar. E aí veio uma irmã e disse, olha, semana passada, o fulano de tal, disse lá o nome dele, e a denominação, eles vieram aqui e fizeram um culto aqui na frente. E eles subiram aí e eles disseram que Deus tinha dado uma revelação para eles, que isso daqui ia desaparecer, porque essa igreja era uma igreja de ímpios. Que essas pessoas que frequentavam aqui não acreditavam no poder do Espírito Santo. Aí eu falei, foi mesmo? Foi, falaram isso. Eu falei, tá bom. E nós começamos o trabalho lá com 2 irmãos que sobraram de tudo aquilo lá. E nós derrubamos aquele prédio, construímos um prédio novo, 3 vezes maior do que aquele, colocamos alguém lá para trabalhar, demos sustentação e até hoje está lá. Mas sabe, irmãos, isso acontece porque as pessoas querem resultado. Sabe, o resultado às vezes de você promover a fé e ensinar o conhecimento de Deus, o resultado às vezes é apenas a presença da igreja naquela comunidade que não crê no Senhor. Só a presença da igreja ali. Só a presença de 3, 4, 5 irmãos ali já salga aquele lugar. E o resultado vem com Deus. Portanto, a ideia de promover a fé, ela é uma ideia de alguém que foi enviado. Não é de alguém que se enviou por conta própria. É de alguém que foi enviado. Quando nós pensamos nessa situação toda, a gente olhando o texto, Paulo diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Esse primeiro versículo aqui, a gente poderia gastar todo o nosso tempo assim, mais do que o nosso tempo, 3, 4, 5, 10 sermões para nós fecharmos tudo isso daqui. Mas isso daqui deixa bem claro a maneira como o apóstolo Paulo pensava a respeito de fé e do conhecimento. É claro, irmãos, que ter o conhecimento de Deus não é uma tarefa assim
simples. Demanda tempo, disposição. Imagina você ter que ler a palavra de Deus. Não sei quantos aqui já leram a Bíblia toda. Vamos fazer essa pergunta, né, para não constranger, solicitar a manifestação para não constranger ninguém. Mas no seminário, quando nós demos aula lá, nós perguntamos de um aluno se ele já tinha lido a Bíblia toda. O sujeito se apresentou para o ministério e a pergunta foi: você já leu a Bíblia toda? Ele disse não. E aí nós perguntamos por quê? Ele disse: porque eu só leio nos pontos que me interessam, para me poder ensinar. Eu falei: então tu rasgou o livro de Números da tua Bíblia? Eu perguntei dele: tu rasgou da tua Bíblia o livro de Números? É um livro complicado de ler, né? Assim, cansativo, né? E aquelas famílias, e o fulano, e o Beltrano, e repete ali, e volta para cá. Eu digo: quem não leu a Bíblia toda e só leu os textos que interessam, no mínimo rasgou os Números da Bíblia. E aí ele disse: não, ainda está lá. E eu me lembro que nós o aconselhamos a ler a Bíblia todinha e voltar no próximo ano. No próximo ano ele voltou, nós fizemos a pergunta. Ele disse: não, eu li muita coisa, mas não li todinha não. E aí 2 anos depois ele foi caçado por conta de ter feito lá uma besteira que não tinha tamanho. E foi caçado e até hoje ele anda por aí cuidando da sua própria vida. Então, ler a Bíblia é a principal coisa que vai nos trazer o conhecimento de Deus. Lê toda a Bíblia. Você sabia que você pode ler a Bíblia todinha em 83 dias? É só você ler 20 capítulos todo dia. Você lê 20 capítulos da Bíblia todo dia, você lê a Bíblia todinha em 83 dias. Isso vai te dar a oportunidade de ler a Bíblia toda 4 vezes por ano. Sabe aquela matéria da escola que você tem que estudar mais de uma vez para você compreender ela? Sabe aquele exercício de matemática que você tem que repetir ele, repetir para você aprender? Os exercícios, só aprende matemática quem faz isso, é por isso que eu nunca aprendi. Porque eu não fiz isso. Eu olhava ali, gravava, quando vinha a prova eu fazia a prova, ponto. Eu nunca cheguei em casa, peguei os exercícios de matemática e exaustivamente eu fui fazendo aqueles exercícios. Isso não conseguia entrar na minha cabeça, mas hoje eu até me arrependo porque eu sou bem ruim de matemática. E só melhorei de português porque eu leio muito, senão eu era muito pior do que sou. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, eu comecei a ler a Bíblia. E se a gente quer promover a fé, a gente precisa conhecer o livro que fala da fé. Como eu vou promover a fé sem conhecer o livro base sobre a fé? Como eu vou falar do conhecimento de Deus se eu não conhecer o Deus que está aqui dentro desse livro? Como ele age, quem ele é, o que ele fez, o que ele continua fazendo, a maneira como ele tratou com Abraão, como ele tratou com Adão e Eva, com Abraão, com Jacó, como ele tratou com Davi, como ele tratou com Saul, como ele tratou com os profetas, como ele corrigiu pessoas que não teve volta, foram corrigidos definitivamente, como ele, na sua graça, fez com que Noé sobrevivesse naquele mundo ímpio e profano que Noé viveu. Como é que eu vou promover a fé? Como é que eu vou promover o conhecimento de Deus se eu não tenho intimidade com as Escrituras, se eu não conheço as Escrituras? Eu preciso me dedicar, eu preciso gastar tempo na leitura da Escritura. E isso é uma tarefa árdua, irmãos. Eu fico imaginando aqueles irmãos que recebem um negocinho lá no celular, né, de marcar o que vai lendo da Bíblia, né? Quantos chegam lá no final do ano, né, com todos aqueles quadradinhos marcados, né? Eu sei que é difícil, é cansativo.
A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem um monte de atividade, a gente corre para um lado, corre para o outro, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, pior ainda. Mas se eu quero me postar como promotor da fé, como promotor do conhecimento de Deus, o princípio base é que eu devo conhecer a palavra de Deus. E não pense que você só vai conhecer a palavra de Deus se você for para o seminário. Não é verdade. Muita gente que vai para o seminário sai até de lá pior do que o que entrou. Porque lá no seminário a teologia, às vezes, confunde a cabeça de algumas pessoas de modo que elas ficam perdidas. Palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus vem pela leitura e pela oração. Veja a ordem: leitura e oração. Eu diria até, talvez seja até uma loucura o que eu vou falar, eu diria até que oração sem a leitura e a meditação da palavra de Deus não vai levar você muito longe, não. Vai fazer de você um místico. Vai fazer de você, como alguns irmãos que nós encontramos pela vida fora, que falam tanto sobre oração, que oram, que tudo para eles é oração, mas quando você verifica, eles não sabem nada da palavra de Deus. Então é necessário que a gente conheça a Bíblia primeiro, para a gente orar como a Bíblia ensina, para a gente promover a fé como a Bíblia ensina, para a gente promover o conhecimento de Deus como a Bíblia ensina. É necessário. A fé, ela tem alguns aspectos que são interessantes. Efésios, por exemplo, 2, 8 e 9, fala da fé salvadora. A gente conhece o texto lá. É pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse é um aspecto da fé, é a fé salvadora. É aquela fé que vai alcançar o coração do escolhido de Deus. Mas há um outro aspecto da fé, que é aquela fé que nos sustenta nas lutas do dia a dia. E é isso que está em Hebreus 11, 1 e 2. Essa fé é a fé que nos sustenta. Então há dois aspectos da fé. Um que é a fé salvadora, que a gente recebe de Deus, e outra é que essa fé salvadora, crescendo em nós, vai nos dar fortalecimento para suportarmos as lutas do dia a dia. Esses são dois aspectos. Nós precisamos, então, estar atento a estas duas coisas, a esses dois aspectos da fé. A fé salvadora e a fé que nos auxilia na luta do dia a dia. Com relação à verdade, nós temos, então, a palavra verdade depois da palavra fé. Ou seja, aquele que promove a verdade é um serviçal de Deus, é um servo. Aquele que promove a verdade, ele tem que viver segundo a verdade. Ele tem que ter essa capacidade de ter aprendido a verdade, de ter vivido. Tem um ditado em uma historinha, né, por assim dizer, no ramo da faculdade de turismo, que diz o seguinte: você nunca pode ou nunca vai levar alguém aonde você não foi. Então, o que a faculdade de turismo ensina para quem está fazendo o curso? Ah, você quer ser turista aí pelas trilhas da Amazônia? Então você tem que ir lá na trilha e conhecer a trilha. Porque se você nunca for lá, e aí você arranja a profissão de guia turístico, mas você não conhece a trilha, você vai acabar se perdendo lá com o turista que você for levar lá. Você precisa conhecer a trilha. Então nós, para promovermos a fé, promovermos a verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Nós temos que trilhar os caminhos da palavra de Deus, para que a gente possa conduzir uma outra pessoa, um outro irmão, um novo discípulo, um novo convertido pelos caminhos da verdade de Deus através da fé. Mas eu preciso conhecer
O que eles dizem lá, você nunca vai, ou nunca pode, ou nunca deveria levar alguém onde você não foi, isso é verdade. Como é que nós vamos levar um irmão a conhecer a palavra de Deus, a conhecer a Cristo e a fé, se a gente nunca trilhou nunca fez esse turismo? E geralmente isso é feito acompanhado de outro que já foi, ainda tem mais esse detalhe. É por isso que os pastores, os professores de escola dominical, são os nossos auxiliares básicos nessas situações. Eu me lembro lá na igreja do Crespo, quando eu comecei lá com 17 anos de idade, tinha vários professores lá na escola dominical que nós temos saudades deles até hoje. E nós aprendemos o básico com aqueles irmãos que ensinavam a palavra de Deus ali. E por ter trilhado esse caminho, depois nós também nos tornamos professores lá. Eu me lembro que eu comecei lá ensinando para crianças de 5 anos de idade. Já pensou? Eu ensinava lá no Crespo, quando eu comecei, para crianças de 5 anos de idade. Aí eu tinha que pegar os textos e resumir para a cabeça deles. Eu aprendi muito, depois eu passei para mais adiante, e fui crescendo, e fui para os adultos, e fui para as classes maiores, depois fui para as congregações. Eu fui trilhando os caminhos para mim depois poder sentar com um irmão e ensinar a palavra de Deus para ele. Quando eu cheguei lá na congregação do Novo Reino, uma senhora, eu já contei isso para vocês, uma senhora veio e disse: meu marido não é crente não. Ele está aqui, mas ele não é crente não. Eu falei: irmã, me dê um tempinho aí, deixa eu ensinar algumas coisas para vocês aqui. Tenha paciência, não vá criar problema em casa, fique tranquila, e nós vamos ensinar a doutrina, e depois de um tempo a gente vê. 2 anos depois ela me procurou e disse: meu marido agora é crente. Aí eu disse para ela, ele era naquele tempo, o que faltava era ele aprender a doutrina, aprender os princípios da fé, aprender como viver a vida cristã. Mas para isso é necessário você fazer a trilha primeiro, para poder ensinar a verdade. Agora, em tudo isso, para a gente finalizar, tem um aspecto interessante, uma palavra aqui que Paulo diz, que Paulo usa, é a palavra piedade, está no final do versículo 1. Conhecimento da verdade segundo a piedade. A palavra piedade vem do latim pio, que significa santo. Você percebe que nós somos levados por Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade? O conhecimento da verdade em santificação. O conhecimento da verdade andando em santificação com Deus. Talvez a maior dificuldade que a gente tem enfrentado na vida é essa coisa da santificação. E a Bíblia é dura com relação à santificação. A Bíblia diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. É quase um julgamento isso. Mas nós encontramos aqui então essa palavra, ou seja, para promover a fé, para ser enviado, a qualidade de quem promove a fé, de quem promove o conhecimento de Deus, de quem vai ser enviado ou é enviado, uma das qualidades, além da fé e além da fé na verdade, é a santificação. Aí vem a leitura da palavra e a oração, para nos promover, para promover em nós a santificação. A santificação vai fazer com que a gente possa contemplar e adorar a Deus melhor, com mais propriedade. Por exemplo, no Salmo 96, verso 9, está escrito assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, temei diante dele todas as terras. No Salmo 29, 2 está escrito: tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, quando a santidade é mencionada em relação a Deus,
A Bíblia trata como algo sublime, algo especial, algo, vamos dizer, fenomenal, esplêndido. Em Salmo 93:5 diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Ou seja, a casa de Deus é o lugar onde a santidade deve reinar. Mas a santidade só vai reinar na casa de Deus se todos nós formos santos. E no Salmo 73:13 diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Por isso a Bíblia nos convida à santidade, porque o caminho por onde o Senhor Deus anda é caminho de santidade. E se eu vou então andar após Deus, eu tenho que andar em caminho de santidade. Fé, verdade e piedade. 3 palavras no texto que devem nos constranger cada dia a buscar mais o conhecimento da Escritura, para que essas 3 palavras possam ser claras e evidentes na vida de qualquer um de nós. Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê da sua graça e da sua misericórdia. Nosso Deus e Pai, obrigado. Muito obrigado, Pai Santo, pelas palavras do apóstolo Paulo. Nos ajuda, Senhor Deus, a trilhar o caminho da santidade, a andar contigo, a andar, Senhor Deus, com base na Tua palavra, a viver, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome. Abençoe os irmãos, Pai Santo, que esse retiro sirva de reflexão, sirva de uma orientação, Senhor Deus, para a vida em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Que a Tua igreja cresça, que a Tua igreja, Pai Santo, aprenda a exercer a fé, aprenda a amar a verdade, aprenda, Senhor Deus, buscar a santidade. Derrama da Tua graça sobre a vida do Teu servo Milton, Senhor Deus, que está nos liderando, Pai Santo. Ajuda-o, guarda-o, dá-lhe, Pai Santo, da Tua bênção dobrada, Pai Santo. Abençoe os oficiais, a igreja toda. Obrigado pelos irmãos que se dispuseram, Pai Santo, a fazer esse retiro, para poder outros irmãos serem também abençoados. Fica conosco, tem misericórdia das nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá? Vamos cantar mais um cântico espiritual. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Jair. Irmão Jair é uma pessoa, como vocês estão vendo, simples, né? Mas uma pessoa que tem buscado andar com Deus. Eu louvo pela vida dele. Nós temos sido companheiros de lutas um bom tempo. Temos aprendido um com o outro. Interessante, ouvindo aqui o Jair, o missionário Jair, é como Deus tem falado no seu coração, Jair. São coisas também que Deus coloca no meu coração, né? E a gente... Ok. Então a gente... Pode levar. A gente agradece a Deus e como o Espírito de Deus, Ele trabalha. E pode crer, meus irmãos, que o Espírito de Deus, esse que falou através do teu servo aqui, né? É o mesmo que está em nós e que está agindo no nosso coração. Mas uma coisa interessante, nós nos colocarmos diante do Senhor e rogar: Senhor, faz a obra no meu coração. Dispor o coração para só temer o nome do Senhor. Deus quer promover a fé que é dos eleitos. E nós somos instrumentos para isso. Deus não vai usar as árvores, as coisas. Deus vai usar o seu povo, aqueles os quais Ele já alcançou pela fé. E é nós. Bom, essa expressão é nós, aí não é gíria não, tá? Ele está dizendo, somos nós, então. Então é você, sou eu. Conscientize-se disso, né? Como falamos ontem à noite, os desafios aí, pertinentes para todos nós. Está gravado, irmão Brito. Está gravado. Está gravado aí. Você está enrolado aí, está gravado o que o senhor disse.
Postar depois, né? Você postar depois, você pode ver, ouvir, nossos irmãos que não vieram. Então é tão bom quando nós tiramos esse tempo, paramos as nossas atividades, nosso corre-corre, senta, esfria, vamos ouvir, né? E como Deus fala. Vamos cantar o irmão Gabriel, Milton Gabriel, de Moura, França. Louvamos a Deus pela vida dele, esteve aí tão longe, né? Foi lá em... Não é o nome do lugar? São Paulo de Oliveira. Não, mais ainda. Lá em Tabatinga. Ele estava... Ele serve a Deus também numa missão, né? Como ele fala, como intérprete, tradutor, né? Deus tem abençoado ele, eu fico feliz por isso, né? Deus tem abençoado o Milton Gabriel, ele tem podido ir a lugares longínquos e, assim, compartilhando essa fé, ainda que seja como tradutor, mas às vezes ele é um instrumento do Espírito de Deus falando àquelas pessoas, né? E que grandes experiências ele tem, viu? Talvez um dia ele possa compartilhar com os irmãos, com os jovens. Seria bom, viu, Gabriel? Pensar nisso. Então ele chegou, nós estávamos já aflitos, porque não tínhamos notícia dele, onde ele estava não tinha Wi-Fi, essas coisas, né? Mandava mensagem, sempre manda, onde você está, filho? Como é que você está? Ele responde. Mas eu caí no intervalo, num hiato. Cadê esse menino? Aí nós soubemos de um barco que foi para o fundo. Meu Deus do céu, 70 pessoas. Aí a gente ficou aflito, a Érica, coitada, né? Cadê ela? Aí está lá, né? Meu Deus, aí, tá, mas na verdade era um outro barco, né? Ele tinha sido de avião. E aqui, ontem, quando está se preparando para buscar o Gabriel no aeroporto, ele chega ali, papai vai buscar no aeroporto. Uma alegria, né? Uma bênção. Obrigado, filho, Deus abençoe. Então vamos cantar, né? Irmãos, vamos cantar o Salmo 19, a lei do Senhor. Irmãos, cantar bem bonito esse salmo, né? Cantando a palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Pode sentar, queridos irmãos. Senhor, obrigado por esta manhã, pelo que tens ensinado e trazido ao nosso coração. Que o teu Espírito mesmo trabalhe, frutifique, abençoe a tua palavra em nossas mentes, nos nossos corações, e que possa produzir, Senhor, aquilo que o Senhor quer produzir em nós e através de nós. Que sejamos promotores do Evangelho, da tua palavra santa e bendita, mas não será possível se nós não vivemos essa realidade, se nós não temos a fé em Cristo. Mas por outro lado, Senhor, todos nós que a temos, pela graça do Senhor, não por méritos nossos, mas por bondade e graça do Senhor, ajuda-nos, ó Deus, impulsiona-nos, ó Senhor, a sermos instrumentos do Senhor, servos do Senhor, no meio de uma geração pervertida e corrupta, Senhor. Nos abençoe. Rogamos de uma forma muito específica, Pai, pela Igreja Presbiteriana Filadélfia, teu povo que aqui se reúne, ou parte do teu povo que aqui se reúne, Senhor, os demais irmãos que não puderam vir, não tiveram a oportunidade de vir, por uma razão ou outra, mas rogamos que o Senhor, na tua bondade, sabedoria e soberania, os alcance, os desperte, Senhor, que o teu Espírito fale os seus corações, ó Deus, fazendo com que esta igreja seja uma igreja viva, no sentido de viver a tua palavra, de expressar a tua palavra, de testemunhar a tua palavra. Ó Deus, guarda o teu povo, guarda os teus filhos, livra-nos, ó Deus, dos caminhos tortuosos, de caminhos que não agradam ao Senhor. Guarda os teus filhos, Senhor, preserva a tua igreja, ó Deus, as nossas vidas, nós que pertencemos ao Senhor, nós por quem o Senhor sofreu, morreu e ressuscitou, para nos apresentar diante do Pai como justos e agora como justificados pela graça do Senhor, temos uma incumbência. Sim, Senhor, dá-nos a plena consciência disso, pois oramos agradecidos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, dado aí os nossos agradecimentos, não sei se tem algum aviso dos... Gabriel, fala.